Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo é uma introdução, uma apresentação à estrutura de 3 atos. A gente tinha feito uma live, mas o vídeo foi tirado do YouTube por causa de direitos autorais, porque a gente estava mostrando uns filmes. Então a gente teve que começar um outro streaming, que é o que está no canal agora, como estrutura de 3 atos. Então essa é uma apresentação àquela aula, tá bom? A gente tem que primeiro entender que a ideia de estrutura, ela é uma ideia que vai sustentar a nossa história. A gente não tem que moldar uma história para caber numa estrutura, e sim usar a estrutura para contar a nossa história. E quando a gente pensa em 3 atos, a gente está pensando nas 3 partes da história: o início, o meio e o fim. Ato 1, ato 2, ato 3. O início é o ato 1, o meio é o ato 2 e o final é o ato 3. Não é uma coincidência, não é um acidente. E a gente vai falar no outro vídeo sobre o que é o primeiro ponto de virada, o que é o segundo ponto de virada, o que é o clímax, todos esses conceitos um pouco mais técnicos que são importantes. Mas a coisa mais importante da gente entender é que quando a gente está falando de estrutura de 3 atos, a gente está falando de início, meio e fim. E como é que a gente divide esse início, meio e fim? A gente apresenta o nosso personagem numa vida normal, no nosso Era Uma Vez. Era uma vez um personagem vivendo uma vida normal, status quo, equilíbrio. Tudo estava em equilíbrio. Se os eventos do filme não começassem, aquele ia ser a vida do nosso protagonista todo santo dia. Até que, um dia, alguma coisa acontece. E tira esse equilíbrio do nosso protagonista. Tira ele da vida normal dele. E leva ele numa jornada. Pode ser numa jornada interna, uma jornada de descobrimento, pode ser uma jornada externa, como num road movie. Ou numa jornada de descobrimento sobre algo, como um filme de detetive. Mas não importa, é uma jornada. E quando essa jornada começa, o que acontece no nosso espectador? Surge uma pergunta, que é: o que vai acontecer? O que vai acontecer com esse personagem? Ele vai conseguir descobrir o assassino? Ele vai conseguir achar a mulher da vida dele? Ele vai conseguir se tornar um personagem melhor? Ele vai conseguir matar o tubarão? Ele vai conseguir achar o filho dele? Ele vai conseguir etc, etc, etc. E isso, gente, se chama a pergunta dramática. Então, o que acontece? A gente está assistindo um filme, e conhecendo aquele personagem, e aí de repente acontece alguma coisa, e tira o personagem do eixo. E isso cria no nosso espectador uma pergunta dramática. E essa pergunta dramática só vai ser respondida ao final do filme. Então, se a gente olha para uma linha aqui, e aí surge uma pergunta dramática, e a gente tem que responder a pergunta dramática, a gente está dividindo a nossa história em 3 momentos. Antes de aparecer a pergunta dramática, logo depois, o momento em que ela responde e o final, né? São 2 momentos que a gente acaba dividindo a história em 3. Esse é um bom jeito da gente olhar para a estrutura. Era uma vez um personagem vivendo a sua vida normal, ato 1, até que um dia acontece alguma coisa e ele tem que ir numa jornada, virada do ato 1 para o ato 2. E aí, no final, ele atinge o seu objetivo ou não, virada do ato 2 para o ato 3. Tá? Isso é um jeito bem pragmático e direto da gente olhar para a estrutura. A estrutura, ela não é um fim em si mesmo, é um jeito da gente contar a nossa história. Então, se você está pensando numa história, talvez você não tenha ainda o início da jornada, talvez você só tenha a circunstância normal do seu personagem. Isso não tem problema. Não tem problema. A gente só não tem a história inteira na nossa cabeça. O que a gente pode perguntar? O que aconteceria? Qual a pior coisa que pode acontecer para o equilíbrio da vida desse personagem? E qual é o tipo de jornada que ele vai ter que começar para atingir esse objetivo? Esse é um jeito da gente começar a pensar em estrutura de 3 atos. Era uma vez, 3 pontinhos, até que um dia, 3 pontinhos, e no final, 3 pontinhos. Tá bom? Pra gente ir bem mais a fundo sobre isso e pensar e olhar de um jeito bem técnico, tem mais um vídeo no canal falando disso, tá? Tchau!